Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento e no vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa um pouco diferente. Um tempo atrás a gente estava fazendo aqui no canal uma série de vídeos sobre o setor agro e sobre várias ações muito interessantes do agronegócio. Só que acabou que não deu muito certo isso porque acabou que teve muito poucas visualizações e eu acabei descontinuando essa ideia. Mas eu já tinha gravado esse vídeo há mais ou menos um mês e meio atrás, ficou muito bacana esse vídeo e nada do que eu falei dele há um mês e meio atrás mudou em relação a hoje e eu não tinha postado esse vídeo. E eu tava aqui mexendo nos arquivos do computador, achei esse vídeo, achei super interessante, achei um absurdo não ter postado ele ainda, então mesmo que vocês não tenham gostado tanto assim dessas ações do setor agro, eu resolvi postar esse vídeo porque essa ação realmente é muito interessante e vale aí uma análise mais aprofundada do investidor. Então agora, fiquem com o vídeo. Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma ação que pode dobrar de valor rapidamente. E a ação que a gente vai falar é a 3tentos. Aqui no canal a gente está fazendo uma série de vídeos sobre várias empresas do setor agro. Esse é o segundo vídeo que a gente está fazendo e vai ser sobre a 3tentos, que é uma empresa muito interessante no meu ponto de vista, porque ela é uma empresa de crescimento que vem crescendo bastante e ela vem conseguindo fazer a sua expansão sem necessitar de capital de terceiros, ou seja, ela não precisa contrair dívida para expandir. Ela consegue expandir o seu negócio só com capital próprio, só com o lucro que ela tem das suas operações, o que é um ponto muito interessante para você avaliar em empresas de crescimento. Atualmente ela atua no estado do Rio Grande do Sul e quer expandir para o estado do Mato Grosso. Isso vai proporcionar um aumento do lucro da empresa muito grande nos próximos anos se essa expansão acabar dando certo. E o preço da 3tentos está extremamente barata comparado com o grande potencial que a empresa tem. A 3tentos chegou à bolsa recentemente através do seu IPO e a ideia desse IPO era conseguir captar dinheiro para fazer a sua expansão para o Mato Grosso, algo que ela vem fazendo atualmente. E como a gente pode ver, a 3tentos atua em várias áreas do setor agro. Então a 3tentos, na verdade, ela é uma loja que vende produtos para os agricultores. Então ela vende semente, fertilizante, defensivos agrícolas e vários outros produtos. Além disso, ela tem centros de pesquisas e profissionais especializados em dar as melhores determinações para o agricultor. O que ele deveria plantar, quanto de fertilizante ele põe, quanto de defensivo ele coloca e por aí vai. Então ela faz todo esse trabalho de graça para os agricultores que compram na 3tentos. E quando esses agricultores compram lá os seus produtos, eles têm a opção de vender a sua produção para a própria 3tentos. E esse é o segundo jeito que ela ganha dinheiro, porque ela consegue comprar desses agricultores pagando um pouquinho mais barato do que o preço de mercado e vender esses grãos pagando um pouquinho mais caro do que o preço de mercado, fazendo aí um trading e ganhando um certo valor sobre isso. Então ela consegue muitas vezes armazenar esses grãos em silos e vender por um valor um pouco mais interessante 1, 2, 3 meses depois, o que é um ponto bem positivo. Mas a 3tentos também tem um outro modelo de negócios dentro da empresa, que é o de processamento de grãos de soja. Ela consegue macetar essa soja e criar o óleo de soja, que dá para fazer biodiesel, e também o farelo de soja, que é muito utilizado para fazer ração. Então a empresa ela consegue também atuar no setor industrial. Então aqui a gente pode ver a cadeia de produção no setor agro, em quais cadeias a 3tentos está inserida. Ela não produz os insumos, ela não produz semente, ela não produz fertilizante, não produz nada disso, mas ela faz a venda desses insumos para o agricultor. E ela também não participa da plantação. Ela não tem grandes fazendas que ela fica plantando, não, nada disso. Ela deixa o agricultor fazer essa parte e ela simplesmente compra os grãos do agricultor e consegue vender um pouco mais caro fazendo trading. E ela também consegue processar os grãos de soja fazendo o farelo e o óleo. E existem grandes riscos no setor agro que a 3tentos ela não participa, porque como ela não planta, ela não tem risco de clima, não tem risco de quebra de safra, de preço de grão ela também não tem o risco, então se por algum acaso tiver muito barato os preços das commodities, esse prejuízo é do agricultor e não da 3tentos. Ela também não tem o risco de varejo, então conforme a taxa de juros está alta, você vê várias empresas como Magazine Luiza, Via Varejo, indo muito mal. A 3tentos não tem nada a ver com isso, o setor agro é um setor muito separado da economia brasileira. Então, apesar dela ser uma loja de varejo para agricultor, não necessariamente ela vai ser afetada com a queda do varejo. E também tem o problema da economia brasileira, que não é muito correlacionada com o setor agro, como já foi falado várias vezes aqui no canal. Então, de todos esses riscos, nenhum deles a 3tentos faz parte. E a gente fala que ela compra vários grãos de trigo, milho e de soja, e aqui a gente pode ver a origem dos grãos. Basicamente, todo milho e trigo que a empresa compra, ele vai para o mercado ou doméstico ou para exportação. Já a soja, 80% é processada e 20% vai para o mercado doméstico ou
a importação. E aqui é interessante lembrar que esses 20% só vai para o mercado doméstico e para exportação porque ela não tem capacidade fabril suficiente para processar 100% da soja que ela compra. Na verdade, ela está atualmente construindo uma nova fábrica lá no Mato Grosso para proporcionar que ela aí tenha a capacidade de processar 100% da soja que ela tem. Nesse gráfico aqui, a gente consegue ver a receita líquida da empresa e a gente consegue ver que ela vem crescendo muito. Isso devido ao fato de ela atuar em 3 áreas diferentes, tanto na indústria, tanto no trade de grãos e quanto também na venda de insumos, e cada um desses setores tem um crescimento muito grande. Por exemplo, a parte industrial da Três Tentos tem um crescimento de quase 40% ao ano, o que é um crescimento muito grande. Ela não consegue manter esse crescimento, diga-se de passagem, sem construir novas fábricas, mas ela já vem construindo uma nova fábrica para conseguir manter um forte crescimento desse segmento. Um outro ponto muito interessante é que, como ela atua em mais de um segmento, ela consegue que as margens, de modo geral, sejam mais estáveis do que do setor agro. As margens do agro variam muito em decorrência do preço das commodities, e como ela atua na parte de insumos, de grãos e da indústria, quando você faz uma soma da margem dos três, você consegue ver que dificilmente você vai ter um período ruim para os 3 segmentos. Geralmente você tem um período ruim para um deles ou para 2, mas as margens da empresa como um todo acabam que não caem tanto assim quando isso acontece, porque tem outros 2 segmentos que puxam o resultado para cima, o que é um ponto muito interessante da empresa. Como a gente pode ver aqui no gráfico, o lucro líquido da Três Tentos vem crescendo ano a ano, mostrando que a empresa está num grande ciclo de crescimento, e o ROI e o ROIC da empresa vem se mantendo estáveis, o que é um ponto muito interessante e mostra que a empresa é extremamente rentável e que tem capacidade de crescer ainda bastante. Falando sobre o plano de expansão da Três Tentos, basicamente o plano de expansão ele é projetado até o ano de 2025. E a empresa busca ter mais de 16 lojas no Rio Grande do Sul, lembrando que atualmente ela tem grande parte da sua atuação no Rio Grande do Sul, e ela começa a querer também ter 7 lojas no estado do Mato Grosso, que é um estado muito diferente em termos de cultura e de tamanho de fazendas, e que ela está tentando se estabelecer nesse novo estado. Então é muito importante para o investidor ficar atento qual que vai ser o resultado dessas novas lojas que ela vem abrindo no Mato Grosso. E se esse resultado vai ser bom, vai ser ruim, vai ser muito bom, vai ser muito ruim, isso é uma coisa que o investidor tem que ter um extremo cuidado em analisar. Até o momento, as lojas no Mato Grosso estão indo tudo certo, tudo dentro dos conformes, e está sendo uma expansão muito interessante para a Três Tentos. Conforme a gente pode ver no gráfico, atualmente ela tem uma área de cobertura, ou seja, uma área próxima às lojas que ela consegue vender, de 6,7 milhões de hectares. E ela pretende, até o ano de 2025, ter 17 milhões de hectares. Ou seja, ela pretende mais do que dobrar de tamanho em relação à área coberta, o que é um ponto muito interessante para a Três Tentos, e é por isso que as ações deveriam dobrar de valor em algum momento nos próximos anos, se essa expansão for bem feita. Porque ela está conseguindo agora cada vez atender mais clientes e provavelmente vai lucrar cada vez mais e vai se tornar mais lucrativa, e as ações só vão acompanhar o lucro da empresa. Gente, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.